Muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje uma mensagem muito polêmica para aqueles que não compreenderam a verdade ainda. Muita gente fala sobre o dízimo. O que é que significa o dízimo de Abraão? E vamos ir até o dízimo de Malaquias. Vamos abordar esse assunto hoje, que esse assunto gera muita polêmica. Mas para aqueles que já compreenderam a verdade, aqueles que examinam as escrituras, então deixa de ser polêmica. Polêmica para aqueles que ainda não compreenderam. Vamos abordar hoje o assunto, começar com o dízimo de Abraão. Nós vamos passar por Levítico e chegar até Malaquias, abordando os textos. O contexto, chegar até no Novo Testamento, porque vai ficar um vídeo muito grande. Então, resumi fazer esse vídeo em duas partes. Vamos começar o dízimo no Velho Testamento. No próximo vídeo, na parte 2, nós vamos dar continuidade ao estudo no Novo Testamento sobre o dízimo. Vamos começar por Gênesis, o dízimo de Abraão. Fica no capítulo 14, precisamente no verso 18, o 19 e o 20. Diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. 19. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu dízimo de tudo. Agora, muita gente diz que Abraão deu dízimo era antes da lei. Então, eles pegam esses argumentos para justificar o dízimo na graça, no Novo Testamento. Só que nós devemos analisar uma coisa, que Abraão, que quando deu dízimo a Melquisedeque, foi algo voluntário, não tinha nenhuma ordenança para que Abraão desse o dízimo para Melquisedeque. Lembrando que Abraão era rico, ele não tirou um centavo do dele. Ele deu o dízimo dos despojos da guerra que ele tomou. Se eu pegar o modelo que Abraão deu dízimo, é esse. Uma vez na vida, ser despojo de guerra e ser voluntário. Vamos agora para o dízimo de Jacó, que também eles falam. No capítulo Gênesis, no capítulo 28, precisamente no verso 20, 21 e 22. Diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me-ei de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Que quando Jacó faz esse voto a Deus, ele está dizendo assim: se Deus me prover de comida,
de segurança de eu voltar para a casa do meu pai, eu te darei o dízimo. Em lugar nenhum na Bíblia diz que Jacó continuou dando dízimo. Lugar nenhum na Bíblia fala que Jacó cumpriu essa promessa. Não fala, ninguém sabe. É uma coisa desconhecida. Então, certamente, o dízimo de Jacó foi uma coisa que deixou muito vago. Por quê? Ninguém sabe se ele deu. Porque não tem lógica. Porque se fosse uma coisa, uma lei determinada por Deus em Gênesis, não adiantava Jacó ter feito o voto. Não adiantava Jacó ter feito esse voto a Deus. Porque significa que antes ele não dava. Porque ele falou, se me deres comida, e se eu voltar para a casa do meu pai, eu te darei o dízimo de tudo. Então, isso era uma coisa que não cogitava para ser uma geração após a outra. Mais tarde, depois de que o povo saiu do Egito, o dízimo virou lei. O dízimo virou lei. Então vamos ver. O dízimo para o povo de Israel. Hoje a igreja, nós gentios, nós não fazemos parte do povo de Israel. Nós não fazemos parte do povo de Israel. Então aquelas ordenanças que foi dada para eles, foi lá no passado, aquelas 613 preceitos, inclusive o dízimo é um dos 613 preceitos. Os líderes religiosos dizem hoje que tem que dar o dízimo, que é obrigação, porque se não der, está roubando de Deus. Então, se quando eles falam isso, eles anulam o sacrifício de Cristo na cruz. Porque aquelas regras foram dadas para aquele povo, porque era um povo desobediente, era um povo que Deus queria mostrar que Deus estava presente, e eles tinham aqueles tantos preceitos para eles cumprir. E se eles não cumprissem, com 2 ou 3 testemunhas, eles eram mortos, aquele que descumprisse alguma regra dos preceitos da lei de Moisés. O que diz aqui em Levítico, capítulo 27, no verso 30 ao 34? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem deseja resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais, que passe debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados, não poderão ser resgatados. Verso 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para Israel. Então, quando diz que fala para Israel, aqui está falando não é para os gentios. Eu vou te provar dentro da Bíblia que as leis não foi para os gentios. Vamos nos Salmos do 147. No Salmo 147, no verso 19 e 20. Salmo 147.
no versículo 19 e 20. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenança. A eles não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as nações desconhecem as suas ordenanças. Então diz aqui em Salmo 147, 19, verso 20, que os decretos e ordenanças foi para o povo de Israel. E o dízimo é uma ordenança. O dízimo é um dos 613 preceitos da lei. Agora, esses líderes religiosos, eles nunca dizem que é lei, eles nunca falam para você. Por quê? Porque eles vivem às custas do dízimo. Eles vivem à custa do suor. Ele vive às custas da lã das ovelhas. Agora, somente os filhos de Levi tinham direito de receber o dízimo. Agora, por que somente os filhos de Levi tinham direito de receber o dízimo? Nós vamos lá em Números, no capítulo precisamente 18, no verso 21 ao 24, diz assim: dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que faz ao servir na tenda do encontro. Então Deus está falando aqui, ó, dou todos os dízimos aos levitas, como retribuição pelo trabalho que faz na tenda de Israel. De agora em diante, os israelitas não poderão se aproximar da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão consequências do seu pecado e morrerão. Então, somente os levitas tinham direito do dízimo. Por quê? Para fazer o serviço da tenda, o sacrifício. Porque se outra pessoa fosse fazer o serviço dos levitas, morreria. Verso 23. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentam como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, os levitas tinham direito do dízimo. Primeiro, porque se alguma pessoa entrasse na tenda do encontro, fazer o sacrifício, era morto. Segundo, os levitas não tinham herança na terra que era prometida. Eles não tinham herança. Foi prometida a terra para as outras tribos. Mas para a tribo de Levi, somente os dízimos que era dado para eles. E outra, eles trabalhavam o tempo inteiro. Não tinha tempo para nada. Era sempre estar cuidando de animal, de cereais, porque vinha muita oferta. Porque o único lugar que fazia sacrifício era lá na tenda, nenhum outro lugar. Então você vê que relato na Bíblia que eram multidões de gente, milhares e milhares. E eles eram o tempo inteiro cuidando das coisas, do tabernáculo. Por isso é que eles não tinham direito no dízimo. Eles não tinham direito na terra. Agora eu te pergunto, seu pastor, para ter direito do dízimo, ele é da tribo de Levi? Seu pastor, qual a herança que ele tem? Foi prometido só o dízimo para eles? Se seu pastor for da tribo de Levi, se a herança deles é aqui na terra, não é no céu, então aí ele se encaixa
dentro do padrão do dízimo. E mesmo assim, se fosse, tinha que fazer o sacrifício de animais. E Cristo, isso foi abolido na cruz. Agora vamos para o livro de Malaquias. É um livro que eles adoram. Eles amam o livro de Malaquias. Porque qualquer pessoa que você perguntar sobre o dízimo, ele vai primeiro no livro de Malaquias. Ele pode não entender nada de Bíblia. Você pode perguntar qualquer outro texto para ele, ele não vai te responder. Eu não estou dizendo que é todas as pessoas, mas a maioria são assim. Se você perguntar onde é que fica o dízimo, eles vão te responder lá no livro de Malaquias. Por quê? Porque é uma coisa que é ensinada. Uma coisa que é implantada no dia que ele entra na denominação que lá pede o dízimo. Eles adoram o versículo 8, o 9 e o 10. Esses textos fora de contexto. Vamos ler aqui o versículo 8, o 9 e o 10. Só pegar esses 3 versículos e vamos ver o que fala. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque está me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos, que nem terão onde guardados. Versículo 11. E impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perdoarão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos aqui, vamos por parte aqui. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como nós te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Agora, quem é que está roubando de Deus? Se nós pegamos aqui em Malaquias, no capítulo 1, no verso 6, o 7 e o 8, diz assim, o 6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Então você vê aqui que a palavra está dirigida aos sacerdotes. Eles perguntam, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí Deus fala, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. 8. Na hora de trazer os animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer os animais aleijados e doentes, como oferta, também não vê mal algum. Tendo oferecido os presentes a algum governador. Será que ele agradará de vocês? Será que os entenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então você vê aqui que está se referindo ao sacerdote que estava pegando animais aleijados, animais defeituosos, e estava levando ao altar. Agora vamos aqui no capítulo 2, no verso 1, diz de novo, dizer de novo, e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então, você vê aqui que o livro de Malaquias o tempo todo dizendo, vocês sacerdotes. O que é que o sacerdote tinha que fazer? No capítulo 2, no verso 7, diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos.
Verso 8. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 9. Por isso eu fiz que fosse desprezado e humilhado diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Então eles não ensinavam o que era correto, eles eram parciais como os dias de hoje. As pessoas pegam um texto aqui, fora do contexto, e vai simplesmente dizer realmente o que ele quer dizer. Eles são parciais. Então é a mesma coisa de Malaquias e que o livro de Malaquias. Agora vamos aqui pegar aqui voltando aqui para Malaquias no capítulo 3, precisamente no verso 5. Eu estou lendo aqui os textos aqui, pedaço aqui, mas vocês podem ler o contexto todo. Vocês podem ler, eu estou pegando as partes aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos aqui ler o versículo 5. Eu virei a vós trazendo juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adultos, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam o estrangeiro dos seus direitos, e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê aqui que o sacerdote estava oprimindo o direito dos trabalhadores, estava oprimindo o direito da viúva, do órfão, porque o dízimo era para os levitas, e também era para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, no verso 24 à frente. Então vocês podem conferir lá, Deuteronômio capítulo 14, no verso 24 à frente. Vocês podem conferir. Vocês podem ler também o capítulo inteiro, para pegar o texto dentro do contexto. Então, vocês veem aqui que não tem nada a ver do que eles pegam um texto isolado e vai realmente dizer aquilo que eles querem dizer. Seguindo no capítulo 3, verso 8, que nem nós leu atrás, vamos aqui seguindo aqui. Pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto como é que te roubamos? No dízimo. E no capítulo 5 responde essa pergunta. Quem é que está roubando de Deus? É o sacerdote que estava pegando os dízimos, estava pervertendo o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, dos que trabalhavam do salariado, que eles não pagavam, certo? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então, quando diz aqui que a nação toda está roubando, porque eles tinham caído na lábia do sacerdote. Então, vocês estão debaixo de maldição. Nós vamos ver qual é essa maldição. No capítulo 2, responde por que a nação também entra. No capítulo 2, no verso 8, diz assim, mas vocês se desviaram... Vamos aqui no 7, aqui, repetindo. Porque o lábio do sacerdote deve guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam instruções na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por isso é que eu fiz que vocês desprezaram e humilharam diante de todo o povo, porque vocês não seguem meus caminhos, mas são parciais no que ensinam. Então, como eles eram parciais nos que ensinavam, e já era um povo desobediente daquela época, então o pessoal entrou na mesma linha que do sacerdote, porque eles eram os líderes, eles tinham autoridade para anunciar a mensagem do povo, eram as pessoas escolhidas da tribo de Levi para ser o sacerdote.
Então o povo devia seguir eles. Por isso que Jeremias fala que maldito é o homem que confia no homem. Jesus diz que em Mateus 15,14, diz que se um cego guiar outro cego, os dois vão cair num buraco. Então o pessoal estava entrando no mesmo buraco do sacerdote. Por quê? Porque estava seguindo eles. Estava seguindo, entrando no mesmo caminho do sacerdote. E como eles eram imparciais, quando ensinava a lei, então o pessoal entrava E hoje as pessoas estão entrando de corpo e alma atrás desses líderes. Esses líderes que são imparciais, que querem o seu dinheiro, nada mais é do que disso. Se você for falar alguma coisa, questionar eles, você é como rebelde, você é taxado como usado por Satanás. Mas a Bíblia fala o contrário, que quando Paulo ensinava o pessoal de Bereia, o pessoal ia conferir se realmente era aquilo, eles foram tratados como nobre, educado. Mas esses pessoal, os líderes de hoje, eles não gostam de ser retrucados, porque eles vivem numa mentira. Eles vivem enganando as pessoas, eles querem pegar daquelas pessoas aquilo que ela pode oferecer. Elas não estão preocupadas com a alma de ninguém, com ninguém não. Eles estão preocupados com o que você pode dar, que é seu dinheiro para ele. E isso é muito triste no dia de hoje. Eles prometem também abrir a janela do céu. Você sabe o que é abrir a janela do céu? Algum pastor já falou para vocês? Porque eles falam que é dinheiro, bens materiais. E a Bíblia não diz isso, que é bens materiais. Vamos ver o que é abrir as janelas do céu? Se você pegar lá em Gênesis, capítulo 7, do verso 11. No dia em que Noé completou 600 anos e um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes dos grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. 12. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Você vê aqui que as comportas do céu, as janelas do céu abriu, e caiu chuva 40 dias, 40 noites. Agora vamos no Gênesis, no capítulo 8, do versos 2, que aqui já está falando o recessamento do dilúvio. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Você vê aqui que as janelas do céu abriu, choveu. E as janelas do céu fechou, parou de chover. Não é diferente lá do livro de Malaquias. Se você pegar em 2 Crônicas, do capítulo 7, o 12 e o 13 e o 14. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e o seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, aqui no dia que Salomão acabou de construir o templo, Deus apareceu nos palácios de Salomão, falando para ele: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos meus caminhos, dos céus, ouvirei e perdoarei o céu, pecado, e curarei a sua terra. Você vê aqui que, quando aconteceu no livro de Malaquias, que o pessoal tinha se rebeliado contra Deus, pervertendo o órfão,
a viúva, os direitos desse povo, que Deus sempre teve uma atenção especial por mais humilde. Você vê que estava acontecendo, não estava chovendo mais, Deus fechou a janela do céu, não estava chovendo, era maldição que Deus já tinha prometido lá em 2 Crônicas, a maldição era essa. E quando diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, ele está falando assim, traga todos os alimentos de vocês, que dízimo nunca foi dinheiro. Você pode pegar a Bíblia de ponta a ponta, dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, sempre foi comida. Então você vê aqui que é uma distorção muito grande no livro de Malaquias. Porque eles têm usado esses textos de bel a prazer. E eu mesmo fui uma pessoa que fui muito tempo enganada. Eu passei muito tempo sem entender. Por quê? Porque eu não estudava. Eu lia só realmente naquilo que ele mandava eu ler. Eu só comia o que ele botava para mim. E depois que quando despertou, querer compreender a verdade, despertar para querer questionar as coisas, então Deus abriu meu entendimento para que hoje eu não possa ser enganado por essas pessoas. Então, meus irmãos, o livro de Malaquias nunca foi para a igreja de Cristo. Nunca foi. Foi para o povo de Israel, que vivia debaixo da lei, porque Cristo ainda não tinha morrido. As ordenanças ainda não tinham cessado, porque as ordenanças só cessou da cruz, depois da cruz. A verdadeira igreja de Cristo começou em Atos, com aquelas 120 pessoas no dia de Pentecoste, que o livro de Malaquias, os dízimos de Malaquias, não faz parte da igreja de Cristo, porque aqui no versículo, capítulo 4, no verso 4, diz assim, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Herobe para todo o povo de Israel. Então você vê que lá no Levítico 27, onde ele fala dos dízimos, esses decretos e ordenanças eu dei para o povo de Israel. Quando chega em Malaquias, do capítulo 4, verso 4, ele repete Malaquias. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, que te deu lá no Monte Herobe. Lá, vocês estão lembrados? Então fica muito difícil a gente seguir esse povo, porque eles querem se aproveitar dos outros. Ele se acha como ungido de Deus, como naquela época que os sacerdotes eram ungidos, e na verdade não tem uma classe de pessoas separadas ungidas, mas todo aquele que crê, aquele é selado com o Espírito Santo. Eles acham que tem uma autoridade com Deus maior do que todo mundo. Eles oprimem as pessoas por medo. Eles fazem o que bem quiser. Por quê? Porque as pessoas aceitam porque é falta de conhecimento. As pessoas aceitam porque falta de instrução. E as pessoas de hoje estão tão cegas que se a pessoa questionar alguma coisa, elas ficam chateadas. Porque ela acha que aquilo ali, ela é a verdade. Ela acha que aquilo lá, ela está fazendo a vontade de Deus. Mas esses líderes religiosos, eles são ricos, têm carro, tem muito deles que tem avião, tem tudo. Enquanto as ovelhas que estão lá na igreja deles, igreja entre aspas, porque igreja somos nós, mas aonde ele prega, muita gente passando fome. E o pastor é para cuidar das ovelhas, curar as ovelhas. Não é para as ovelhas cuidar do pastor.
Porque se as ovelhas cuidar do pastor, tem cabimento isso. Aí vem um lobo, rebata as ovelhas e ele foge. Por quê? Porque ele é mercenário. Ele trabalha por dinheiro. Ele não está importando com as ovelhas. Ele se importa com aquilo, com o que as ovelhas podem dar para ele. Então, irmãos, você tem que ficar muito atento com essas coisas. Eles têm arrancado o suor das pessoas. Gente que tira da boca dos seus filhos para dar para esses cão gulosos. Gente que arranca da boca dos seus filhos. Pois por quê? Por causa do medo. Por causa da pressão que eles dão nessas pessoas. E essa pressão não vem de Deus. Essa pressão que eles dão é diabólica. É demoníaca. Dizendo que se você não der, você está roubando de Deus. Se você não der, você vai ser amaldiçoado. Mas para aí. Você está debaixo da lei? Cristo não morreu para te salvar da lei das ordenanças? Se você acha que isso tudo vai acontecer com você, que o seu livro está lhe falando, que se você não der o dízimo, você vai sofrer as consequências, então eu sinto muito lhe falar, querido. Você está negando o sacrifício de Cristo na cruz. Por que eu falo isso? Quando você vai ler em Gálatas, no capítulo 3, verso 13, diz assim, ó: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, se Cristo nos redimiu da maldição da lei, e diz, não era lei, e você pratica por medo, se você pratica achando que Deus vai te castigar, então Cristo, infelizmente, você está negando o sacrifício de Cristo na cruz. Quando você vai ver em Gálatas, no capítulo 2, no verso 21, diz assim: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Agora, se você acha que você se tem graça, contribuindo com dízimo, que era da lei, Cristo morreu inutilmente para você, querido. Pense nisso. Dê valor no sacrifício de Cristo que ele fez na cruz. Porque o sofrimento foi muito grande. Nós não podemos desprezar aquilo que Cristo fez por nós. Porque ele foi crucificado no madeiro. Ele foi espancado. Ele foi judiado. Ele foi torturado. Para que nós pudemos ser livres. Nós podemos ser livres para pensar, para seguir o verdadeiro evangelho que é amor ao próximo. Se você pegar em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 23, vocês foram comprados por um alto preço, não se torne escravo de homens. Então pense nisso, você foi comprado por um bom preço. Você foi comprado com preço de sangue da cruz. Não volte aos rudimentos da lei, por achar que está fazendo a vontade de Deus. Que a vontade de Deus que Ele nos quer é que nós somos obedientes. Obediente não da lei, mas obediente a Ele. Obediente ao Filho. Obediente ao que Jesus fez por nós na cruz, no seu sacrifício. Obediente de ter amor no próximo. Paulo diz que se eu tivesse o dom de profecia, falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse, se não tivesse amor, eu nada seria.
E muita gente hoje está praticando os atos da lei pensando que está fazendo a vontade de Deus. Mas é uma pessoa avarenta, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não tem amor ao próximo, é uma pessoa que desrespeita os outros. Ele não tem amor no coração e acha que ele está seguindo o verdadeiro evangelho. Porque ele está sendo dizimista. Você mesmo, você tem praticado essas coisas da lei pensando que está fazendo o verdadeiro evangelho? Pense nisso, querido. Pense nisso. Não siga homens, porque se você estiver seguindo outro cego, você e ele, seu líder, vai cair no buraco naquele grande dia. Porque ele não vai dar conta de você mesmo. Ele não vai dar conta de ninguém. Mas você mesmo vai dar conta de si. Como está escrito em Romanos, no capítulo 14, no verso 12, que diz assim: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. E isso é naquele grande dia. Você vai clamar pelo seu líder. E ele não vai estar lá. É você. Pense nisso. Eu não sou contra a contribuição. Eu não sou contra. Eu sou contra essas pessoas que pegam o evangelho, fazendo dela barganha, fazendo dela comércio, oprimindo as pessoas e dizendo que tem que dar 10%, se não for, não é abençoado. Isso é diabólico, isso é demoníaco, e você se afaste disso, porque você está seguindo não os caminhos do Messias, mas você está seguindo o caminho de Satanás, caminhando na porta larga, sem saber. Eu agradeço a todos, que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós podemos estar nessa caminhada, que um dia nós podemos chegar ao alvo, que é Cristo. Esse alvo, nós não podemos deixar de verdadeiros ensinamentos de Jesus, porque Ele mesmo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então para de seguir homens, idolatrar homens, porque um dia você vai dar conta de si. Aquele grande dia, ninguém está lá para te ajudar, mas somente você e Deus. Então eu agradeço a todos, que todos fiquem na paz, que nosso eterno Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, que possa abençoar riquissimamente, em nome de Jesus.